Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Ricardo Bloch, presidente da Lenovo, a maior fabricante de computadores pessoais do mundo. O executivo conta como a empresa tem crescido em vendas e também os planos com os computadores com inteligência artificial. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. O lucro da Lenovo, a maior fabricante de computadores pessoais do mundo, mais do que dobrou no último trimestre reportado. E o motivo tem muito a ver com as duas palavras mais faladas no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, né, até fora dele: inteligência artificial. O comandante da Lenovo no Brasil é o engenheiro formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, com mais de 30 anos de setor de tecnologia. Nós vamos conversar no Show Business de hoje com Ricardo Bloch, presidente da Lenovo. Ricardo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, por estar com a gente aqui no Show Business. A Lenovo, como eu falei aqui no início, ela superou as expectativas. Tem até um número aí. A receita foi de 13 bilhões e 800 milhões de dólares em apenas um trimestre. Foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento nas receitas. As pessoas voltaram a comprar computadores pessoais, Ricardo? Bom, Bruno, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, foi um trimestre que se encerrou agora em março, né, que a gente chama do nosso último trimestre fiscal e o primeiro calendário, onde a gente teve um resultado fantástico de crescimento, ano contra ano, já de um terceiro trimestre que vinha com crescimento também. Né? E isso muito em função que a gente vê o mercado retomando. Né? A gente teve a pandemia, né, onde antes da pandemia a gente tinha um crescimento e, obviamente, com a pandemia foi um crescimento exponencial. Depois disso, o mercado se acomodou um pouco mundialmente, caiu um pouco em 2022, mas a boa notícia é que o mercado em 2023 ficou estável e a gente começa a ver agora uma retomada. Né? A gente vai falar um pouco aí do que é o novo PC, Inteligência Artificial, AIPC, e isso está trazendo uma retomada do mercado, talvez a gente chame de um renascimento do que é o PC. Renascimento é a palavra que está sendo usada do PC, do computador pessoal. Olha só, Ricardo, antes de falar da AI, né, das duas palavras mais faladas, palavra de ordem no mundo, né, inteligência artificial. Antes de a gente entrar nisso, a Lenovo já comprou uma parte da IBM, já comprou a área ali de celulares da Motorola. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência qual que é o tamanho da Lenovo. Muito bem. Na realidade, a Lenovo foi fundada em 1984, então a gente está fazendo 40 anos, numa empresa de origem chinesa, né, que começou, como tudo, numa garagem. O nosso CEO é praticamente o fundador, o Yang. Uma empresa familiar. Uma empresa de capital aberto, né, está na Bolsa de Hong Kong, com floating relativamente alto. Mas é uma empresa que é muito global, uma empresa que eu já chamo genuinamente globalizada. Apesar de ser uma empresa de origem chinesa, as nossas matrizes são na Carolina do Norte, em Chicago, por causa da Motorola, e obviamente na Europa e na própria China, né? E essa globalização, ela se deu muito em função da aquisição da divisão de computadores pessoais da IBM em 2005, né? Foi um case, na época, uma empresa com origem chinesa adquirindo uma operação grande. Eu trabalhei na IBM por 14 anos, lembro um pouco da época, de adquirir uma operação. E de lá para cá, ela se tornou a número 1, a maior fabricante mundial de computadores do mundo hoje. Para cada 4 computadores vendidos no mundo, 1 é da Lenovo. Um é da Lenovo. Praticamente o nosso market share hoje mundial, na liderança, está em torno de 24%. Tá. Agora você está falando do mundo todo, você está falando de outros países. Agora, qual que é o papel do Brasil no mercado global Lenovo? A Lenovo tem uma importância estratégica. A gente já está aqui praticamente desde a aquisição da IBM em 2005, fabricando localmente desde 2016, com fábrica aqui no estado de São Paulo.
Então, ela tem uma operação estratégica em termos de faturamento, representa alguma coisa em torno de 2% do faturamento global, aqui não só a divisão de PCs, de computadores pessoais, né? E a gente atende muitos clientes nossos que são globais aqui no Brasil. A gente trabalha na parte de varejo, né, pessoa física, onde a gente é líder de mercado aqui pelo 4º ano consecutivo, trabalha muito com vendas para o setor público também e pequenas e médias empresas. Bom, vamos falar então agora num assunto que você domina, Ricardo, e que a sua empresa aí é a palavra de ordem na empresa, né? E na verdade eu vou até citar uma frase do presidente executivo da Lenovo, né, que diz o seguinte: os próximos computadores pessoais da maioria das pessoas, todos esses computadores aí serão computadores com AI, com inteligência artificial. Você compra e já tem a inteligência artificial. Como é que serão esses computadores já com inteligência artificial, Ricardo? Isso mesmo, o nosso CEO, a gente chama ele de YY, ele diz... YY, que são Yang, Yongqing Yang. Então a gente chama ele, abrevia YY, são os dois Ys, né? Mais fácil. Mais fácil. E ele fala que ele viveu praticamente os 40 anos dessas 4 décadas da Lenovo e ele diz que o que nós vamos ver nos próximos 10 anos, a gente não viu nos últimos 40 anos, mesmo com o nascimento do computador pessoal. Isso muito em função do que vai ser a inteligência artificial aplicada para as pessoas no seu dia a dia, né? Você vai trabalhar de uma maneira muito mais natural com esse computador pessoal, na interação com ele, e ele vai ser o teu assistente não pessoal, mas personalizado, eu diria. Inclusive, a gente fala que o computador pessoal vai ser mais um computador personalizado do que pessoal, porque ele realmente vai ser a tua cara, ele vai te acompanhar, ele vai aprender com você. E o que vai sendo embarcado, o processamento, a gente vai falar um pouco do processador neural, ele vai ter essa capacidade de te acompanhar, de antecipar as tuas intenções. Eu falo que a gente não vai talvez usar mais aplicativos, mas intenções no computador. Então eu quero programar uma viagem e ele já vai saber como você viaja e ele vai te dar todo o roteiro. Ele já vai dar o roteiro da viagem? Dar o roteiro. Hoje você faz isso no ChatGPT, com o celular, mas nós estamos falando de uma experiência muito mais abrangente. Mais intuitiva, é isso? Ele vai ter a tua base de dados, as viagens que você realizou, como você viajou, quais são os teus gostos. Ele vai pesquisar tudo isso que não está na nuvem pública. Não está na internet, isso aí pertence a você. E ele vai saber. Ele vai saber da tua vida e vai dizer assim, a minha sugestão para você. Eu vi um vídeo outro dia muito interessante, a pessoa acorda, obviamente figurativa, e a pessoa acorda e diz, olha, quebrou a máquina de lavar roupa. Né? O que é melhor, eu mandar ela consertar ela, fazer a manutenção ou comprar uma nova? Você pode ver para mim? E aí o teu assistente pessoal fala assim, eu sei como é que você pensa em comprar, se você paga à vista, a prazo, qual é a marca que você gosta, qual a assistência técnica que você usa. E em poucos minutos ele te dá a resposta. Olha, eu pesquisei o mercado, fiz comparação, fiz uma cotação, usei a cotação passada e acho que no teu caso seria melhor você comprar uma lava-roupa nova. Ele vai ser, então, na verdade, ele vai ser muito mais, ele vai ser um assistente de vida ali, né? Ele vai ser ele vai ser quase a gente. Só que a gente chama de gêmeo digital. Gêmeo digital. Ótima definição. Vai ser o teu gêmeo digital. Ele é você, mas digital. Ele vai ter a tua inteligência, os teus gostos e vai te... Para tudo isso, você vai ter que se acostumar a fazer as perguntas certas, né? A gente chama isso. Eu já ouvi falar muito, né? Vai ser talvez a profissão do futuro. É ter as perguntas certas, né? As certeiras ali. Então você vai fazer as perguntas certas e também vai entender um pouco, cada vez mais, como você pensa, como você pergunta. Enfim, ele vai estar lá com você e isso vai cada vez mais demandar mais capacidade de processamento, porque você vai falar também em geração de imagem, criação de vídeos, de fotos, e para isso você precisa ter um computador com essa capacidade. Por isso que a gente diz que na próxima década a gente vai ver uma mudança radical, né? Eu faço uma comparação que foi na década de 90, quando você tinha o feature phone, né? Que você tinha um teclado mecânico e uma tela de LCD de talvez 3 ou 4 linhas. E aí, de repente, você recebe um smartphone, né? Onde você tecla na tela mesmo, todo mundo ficava assim, mas isso aqui não vai funcionar. Eu gosto do meu BlackBerry lá com o teclado. E todo mundo se acostumou, revolucionou como você usa o smartphone hoje. Eu acho que uma comparação, talvez daqui a uns anos a gente esteja sentado aqui, olhando para trás, dizendo como é que eu não imaginei que a coisa ia para esse lado. Né?
E ainda falando do seu Big Boss, né? É o seu chefe geral, né? Global. Ele ainda deu números, né? Que até 2027, 60% dos computadores pessoais eles já vão ter inteligência artificial, né? Eles já vão vir capacitados com hardware, que a gente diz, embarcado para poder processar todas essas tarefas que a gente chama de programas e sistemas operacionais AI. Eu até peguei o número correto. Até o fim do ano, ele estima 10% dos nossos computadores vendidos com AI, mas até 2027 vai para 60%. É isso. A velocidade é muito impressionante, né? A gente vai ver novos lançamentos, obviamente vai ter posicionamentos de preços diferenciados. Hoje, por coincidência, no dia de hoje, a gente fez o lançamento de 2 novos notebooks com processamento com AI PC, a nova geração que a gente chama. Foram os primeiros a lançar aqui no Brasil, tanto um para computação para pessoa física e para corporativo. Agora, você falou rapidamente sobre aplicativo, né? Você acha que aplicativo vai sumir? E que o computador vai ser realmente o nosso gêmeo? Você vai ter o aplicativo, mas ele vai ser transparente para você. Talvez você não vai mais lá clicar e escolher um programa para fazer uma planilha. Você vai dizer, eu quero fazer uma planilha baseada nesses dados e como fiz, você vai interagir, mas ela vai interagir com o seu software de apresentação, ela vai interagir com o software de texto, ela vai interagir com teus dados. Então isso vai ser uma coisa muito mais natural, a interação vai ser muito mais intuitiva nesse sentido. Agora, tem alguma característica humana que você acha que a inteligência artificial generativa não vai conseguir replicar de forma alguma, Ricardo? Difícil dizer no futuro, mas hoje eu acho que assim, toda essa parte de criatividade, você colocar a tua experiência, o teu sentimento ali, é uma coisa que vai demorar bastante para você poder copiar, né? Espelhar, vamos dizer assim, né? Tem um livro muito interessante do Mustafa Sullivan, que inclusive agora foi para a Microsoft, mas é um empreendedor, que ele fala, o livro chama The Coming Wave, né? A onda que está vindo e como isso vai revolucionar. Mas se você olhar, lendo um pouco, você vê que muito que é a parte sentimental, a parte de emoções, você ainda vai depender do ser humano. Do ser humano, sem emoção, dúvida, né? Sem dúvida. Agora, eu falei de subida aí no faturamento, né, da Lenovo, mas antes de ser aí é o segundo trimestre consecutivo de crescimento ou o terceiro? Segundo. É o segundo. É o segundo, né? Ano contra ano. Tiveram os trimestres de desaceleração, né? De queda no faturamento. Como é que foi esse período de queda, de desaceleração por demanda de computadores? Que foi algo recente. O dia de hoje vocês estão comemorando aí a subida no lucro. Mas como é que foi? É bom falar também de queda de faturamento. Particularmente, né, a gente associa muito a Lenovo, fabricante de computador, líder mundial e tudo, mas tem uma transformação que a gente já vem em curso há praticamente 6 anos, que é muito em função da transformação digital inteligente, que a gente chamava já na época, e através de serviços. Se você olhar o resultado hoje, praticamente 43% do nosso resultado do trimestre anterior, no último trimestre, não foi de venda de computadores. Foi do quê? Foi de outros produtos. A gente vendeu servidores, smartphones entra nessa conta, serviços que está crescendo praticamente 20% ao ano, e quando eu falo serviços agregados, vai desde uma garantia estendida até um gerenciamento remoto. A gente tem um serviço que a gente chama de Premier Service, onde você tem um engenheiro disponível 24/7 para te atender. Imagina como isso ajudou muito na pandemia, a gente já estava com esse serviço operando no Brasil, as pessoas no escritório sem aquele técnico de TI para te ajudar, e a gente tinha esse serviço online. Então, essa parte cresceu muito. Então, apesar da queda que a gente viu na venda de hardware, por outro lado, a gente começou a compensar muito dessa venda de serviços, software e outros produtos que não PCs, né? Tablets, por exemplo, servidores, como eu comentei, servidores de ponta, né? Que a gente chama Edge Computing também. Agora, é evidente que vocês não viveram a palavra crise, né? Vocês viveram uma queda aí de faturamento, mercado, coisa de toda a empresa, né? Como é que é lidar com períodos mais difíceis? Eu pergunto isso para você porque você é comandante, CEO, presidente de empresa há algum tempo já.
e nós somos assistidos por muita gente que lidera empresas, né, que tem equipes. Qual que é a sua ideia quando, em momentos assim, que tem que frear ali? A primeira coisa, você tem sempre que estar com a tua estrutura de custos, despesas muito bem azeitada, né? Você tem que conhecer bem aonde, eventualmente, você pode apertar o botão certo para adequar a tua despesa, o teu custo, à receita que está caindo, né? Obviamente, buscar sempre novos negócios, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, cuidado e atenção aos detalhes dos números, né? Eu sempre, na minha carreira, eu fui muito detalhista com os números, apesar da posição, tem que cuidar de estratégia, tem que olhar isso, tem que olhar novos produtos, mas no dia a dia você não pode deixar de ver os detalhes dos números, né? Seja no micro detalhe, no macro, mas isso, quando você tem crise, você consegue pilotar, vamos dizer assim, entre aspas, muito melhor, sabendo onde é que estão, de onde vieram os números, como estão, e os indicadores te indicam, logo que você começa a ter uma queda de receita, você já começa a ver onde é que vai precisar de algum ajuste. Então, acho que é detalhes, né, detalhes nos números, muito baseado em informação. A inteligência artificial, o machine learning te ajuda muito nisso hoje em dia. Você já consegue prever o que vai acontecer com alguma antecedência. Você consegue mesmo? Consegue. A gente implementou, por exemplo, um tempo atrás, a gente implementou um projeto de machine learning onde eu conseguia saber com 2 semanas de antecedência qual ia ser a minha venda na ponta, no varejista. É uma previsão, né? É uma previsão, é preditivo, é machine learning, você tem os dados e você consegue dizer, olha, o dólar subiu, o meu concorrente baixou o preço, vai ter feriado, e o modelo, o algoritmo, conseguia te dizer quanto ia ser a tua venda. Então você fala, bom, se eu vou vender menos, eu vou fabricar menos, né? Ou eu vou ter que mexer no preço. Quer dizer, eu ia fazer uma pergunta para você que eu estou imaginando já a resposta. Você tem usado a inteligência artificial para tomada de decisões nos negócios? Casa de ferreiro, espeto de ferro. Tem usado? Temos, sim. Com muito mais frequência agora? Com muito mais frequência, já vem usando há uns 4 anos. A gente usa na parte de supply chain, na cadeia de suprimentos. Vou te dar um exemplo, a gente tem toda na nossa cadeia na China, que a gente recebe muitos componentes, a gente já vem utilizando, por exemplo, para prever eventos. Por exemplo, teve um bloqueio no canal de Suez por causa de tensões geopolíticas. A gente já sabe qual efeito que isso vai dar na cadeia de suprimentos e como é que a gente tem que mexer. E tem muito impacto, por exemplo? Tem. Questão geopolítica tem. Não, tem, mas você tem as condições climáticas também. Então, assim, tudo isso está dentro do algoritmo, né? Então, com isso você consegue prever, puxa, eu vou com isso que aconteceu, eu vou atrasar minha entrega num produto nos Estados Unidos, ou vou atrasar a entrega de peças para o Brasil. Então, com esse modelo você consegue reagir. Você falou de peças, né? A gente entrevista aqui no Show Business muitos presidentes de montadoras e, bom, pós-pandemia, durante a pandemia, foi um terror a questão dos semicondutores, né? Foi. Os chips, né? Por conta de atraso na vinda, teve um gap absurdo ali na produção, na entrega de carros. Como é que foi no mercado de vocês aí? E principalmente porque a gente está falando de chip. A gente sofreu muito, assim, o mercado como um todo, né, durante a pandemia, primeiro por causa da demanda, que aumentou, né, de equipamentos, e aí você teve algumas paradas de fábrica, mas se você olhar basicamente, você teve falta de componentes, e a gente falava na época, componentes de 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólares, comuns com outras indústrias, com carros, com automóveis, com motos, televisores. Então, era uma disputa por um componente que ele permeava por toda a indústria. Então, agora a Lenovo é líder mundial de computadores. O nosso poder de compra de componentes é muito grande, a gente tem estoques, então a gente conseguiu navegar bem mesmo assim durante a pandemia. Agora, Ricardo, são mais de 30 anos de setor de tecnologia, você passando aí por gigantes, né? IBM, Dautec, Lenovo, onde você está atualmente. Como é que você define esse momento atual? Principalmente, evidentemente, a gente falando de inteligência artificial. Qual é o momento do setor de tecnologia hoje? Olha, olhando para trás, eu digo assim, eu vivi
o começo do computador pessoal, a gente acaba entregando a idade aí. Eu vivi... Não, eu falei mais de 30 anos, vai. 30, 32, 35, vai. Eu vivi o início da internet, né? E vivi o início do smartphone. Sem dúvida, para mim, a internet foi um divisor de águas, né? A criação da internet. Logicamente, sem o PC não teria internet, mas foi o divisor de águas pelo que você vê hoje. Mudou a maneira como a gente compra, né? Basta ver o que você vê. Mudou o comportamento do mundo, né? Reeducou as pessoas, como é que você se relaciona através de redes sociais, como é que você se informa. Então, isso foi a grande transformação. Eu acho que a gente vai viver uma transformação tão significativa como aquela, talvez. Agora com a inteligência artificial. Nos próximos 10 anos. A gente tem noção do que vai vir? Você, como profissional imerso nesse setor, você tem noção do que a gente vai viver? Olha, mesmo projetando, eu vejo assim, um aumento enorme de produtividade, eu vejo grandes problemas de saúde da humanidade conseguindo ser resolvidos de uma maneira mais rápida, né? Pelos modelos, você olhar nesse livro, a combinação de computação quântica com biologia sintética e com inteligência artificial, eu acho que ele vai acelerar exponencialmente vários problemas que a gente vive hoje na humanidade. Você falou de saúde, eu falei com um executivo recentemente que falou exatamente isso que você acabou de falar. Se o mundo viver longe disso, né, uma pandemia novamente, que uma vacina vai ser ainda mais rápido do que a vacina aquilo ali. Por conta de inteligência artificial, por conta de dados. É isso mesmo, Ricardo? É isso mesmo. Você vai conseguir sintetizar proteínas de uma maneira muito mais rápida, sem precisar fazer tantos testes. Então, se você olhar como essa combinação, e é muito assim, combinação, como eu falei, biologia sintética, com sintetização de proteínas, com computação quântica, que está chegando, vai chegar, e a inteligência artificial é uma combinação poderosíssima nesse sentido, para o bem, né? Para o bem. Agora, você está falando, você, evidentemente, profissional aí de tecnologia, você está olhando só o outro lado aí, que são as coisas boas. Mas eu acho que o mundo está de olho na inteligência artificial. Eu até chamo aqui nos programas da Jovem Pan que inteligência artificial virou uma conversa de boteco, né? Todo mundo fala, todo mundo dá pitaco. E todo mundo, de certa forma, Ricardo, se preocupa. Se preocupa por quê? Porque tem aquela velha discussão da perda de postos de trabalho. Porque você acabou de falar aí de produtividade, tem muita gente que acha que vai acabar muitas centenas de milhares de posições de trabalho. Qual que é a sua ideia disso? Vai ter muito desemprego? É difícil dizer, assim, pode ter no começo, pode, mas se você olhar para trás o que aconteceu quando se substituiu uma máquina de escrever com datilografia, são exemplos simples, né? Mas o que acabou acontecendo... Que são as transformações que acontecem na sociedade, no mundo. As fábricas, robôs, né? Eu trabalhei com automação e robótica, robô existe há mais de 45 anos. Agora que está começando, talvez, a ser mais utilizado, nós estamos usando robôs, mas com inteligência artificial, porque o custo caiu. Então, tem uma adaptação, né? E se você começar a olhar hoje as profissões do futuro, a gente fala uma demanda enorme de profissionais, de técnicos de inteligência artificial que faltam, né? Faltam no Brasil e faltam no mundo. Eu estava lendo um artigo outro dia, operador de dados. Quando você fala operador de máquina, o chão de fábrica vai ser o chão de dados, né? Você vai ter operador de dados. Todos esses modelos que a gente chama de Large Language Models, que baseados para basear a inteligência artificial, eles precisam ser criados, educados. Você vai ter gente fazendo esse trabalho. Já tem gente no Brasil hoje trabalhando como segundo, terceiro emprego, fazendo isso online à noite. Pegando, ele recebe de uma empresa um set de dados e começa a trabalhar para fazer a purificação disso ou classificar. Isso só pode ser feito por humano hoje em dia. Então, vai ter uma outra categoria de emprego, se as pessoas vão ter que se readaptar, que a gente também não imagina como vai substituir outro tipo, né? Mas, enfim. Agora, isso você acabou de falar, eu escuto de muitos executivos que participam aqui do show business, que é esse, vamos chamar de gap do mercado de trabalho com a faculdade, com a demanda que hoje o mercado de trabalho está precisando mesmo em relação à tecnologia. Faltam profissionais qualificados para milhares aí de... Eu já recebi presidente de banco aqui que falou, eu tenho vaga no meu banco, eu não consigo preencher em determinadas vagas, né? Eu não tenho gente capacitada em determinadas vagas. Ricardo, como treinar
esses profissionais, porque isso é uma coisa que eu acho que até no mundo, né? Não é um fenômeno brasileiro, né? Como treinar profissionais qualificados para essas vagas que o mercado de trabalho está precisando? Eu vou um passo atrás, né? E muito olhando para o Brasil. Se a gente não resolve o problema de educação básica no Brasil, você não vai conseguir formar gente para poder ter uma formação técnica ou, eventualmente, uma graduação, uma pós-graduação. Mas isso é complexo, hein, Ricardo? É complexo, sim, mas a gente precisa enfrentar isso. Tá certo, eu concordo com você, mas Então, nesse sentido, nós, a Lenovo, a gente fez uma parceria há 4 anos com o Instituto Ayrton Senna, aqui no Brasil, que tem mais de 30 anos, um dos mais respeitados, que justamente ele trabalha na capacitação dos professores do sistema. Não é dar dinheiro para a escola, mas é você capacitar, ajudar a capacitar o professor não só a ensinar a parte da matéria, a parte cognitiva, mas também a parte socioemocional. Resiliência, trabalho em equipe, disciplina. Você precisa formar esses jovens para saber trabalhar nas empresas também. Não é simplesmente ensinar português, matemática, história e soltar ele no mercado. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito. Se a gente trabalhar nessa base, você reduz a evasão escolar, que é altíssima no Brasil, você melhora a qualidade, você prepara para ele poder sair do ensino básico, do fundamental, e para o ensino médio, para ele não sair da escola e não continuar estudando. Isso é na base, né? Na ponta, o que a gente tem feito, a gente investiu num programa com Facens, em Sorocaba, num curso de pós-graduação de segurança cibernética, lei de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e também dados na nuvem, né? E a gente já formou 3 turmas agora, com investimento nosso, para poder ter, porque esses profissionais de segurança cibernética e com a inteligência artificial vai ficar mais demandado, né? Por causa dos riscos inerentes que vêm junto com a inteligência artificial, você vai precisar desses profissionais. Mas talvez seja uma gota no oceano, mas as empresas têm que ajudar a fazer isso, porque a demanda está aí, os profissionais estão aí, alguns profissionais trabalham aqui no Brasil para empresas fora por causa de remuneração e a gente acaba disputando com esse tipo de profissional. Então, a gente não pode ficar simplesmente sentado esperando que o mercado e disputando os profissionais. Tem que capacitar internamente as pessoas para poder preencher as vagas. Hoje tem quantos profissionais na Lenovo Brasil? Hoje, no total, são 900 profissionais. São 900 profissionais. No mundo, são mais de 40 mil, né? 45 mil. 45 mil profissionais. A gente opera em 180 mercados. Vocês têm muita gente jovem? Temos. A gente tem uma faixa de... E como é que você tem visto essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho e numa empresa do tamanho, do porte da Lenovo? É muito interessante, assim, é uma geração ansiosa, eu diria, né? Inovadora, está sempre buscando inovação. A gente trabalha muito para se adaptar tanto de quem está entrando, de quem está lá recebendo, né, para não ter esse choque de gerações. São os futuros líderes, São os futuros líderes. Não adianta... Né? Tem que... Agora, é uma geração com muito propósito, né? Assim, não adianta você só chamar ele para a tua empresa e dizer, olha, está aqui o teu salário, está aqui o teu benefício, está aqui a tua responsabilidade. Ele quer mais, ele quer entender qual é o propósito da empresa, como é que ela encara a sustentabilidade, quais são os programas sociais que ela tem. Se ela não se identificar com o propósito dela de vida, de sociedade com a empresa, ela pode até recusar. Pode abandonar. Não, mesmo que seja talvez a única oportunidade que ela tenha. Não, mesmo sendo uma empresa líder. Exatamente. Com um bom salário, uma boa Ela prefere ir talvez para uma startup, porque ela vai conseguir realizar o seu sonho, os seus valores de vida, qualidade de vida, né? Muitas desses jovens buscam muito essa questão de equilíbrio, de qualidade de vida, não só trabalho, mas também lazer e divertimento, cultura. Enfim, é uma geração que realmente ela vem com uma determinação, uma consciência muito forte do que ela quer, não simplesmente uma carreira e um posto de trabalho. E é difícil lidar com essa turma jovem numa empresa, né, como a sua, e também com os, vou chamar dos mais velhos, né, mas as pessoas que já não pensam assim com propósito. Pensam já de ganhar, de trabalhar, acordar cedo, trabalhar, ganhar o salário no final do mês. Acho que desde que você se prepare e tenha programas para isso, vou te dar um exemplo. Eu pessoalmente, eu já fiz 2 processos onde eu faço o coaching no reverso. A gente pega um jovem que entrou, que está com 3, 4 anos, e ele senta comigo e eu aprendo com ele. Como ele pensa, novas tecnologias, por exemplo, para você se atualizar rapidamente, não adianta só você ficar lendo e, de repente, conversando com um jovem desse, você aprende muito mais rápido, né? Então, você aprende. Então, não é você ensinando o jovem que está entrando.
talvez você faz isso, obviamente, mas você também entendendo dele, como é que essa geração vê, por exemplo, para os nossos produtos, como é que a gente se comunica com essa geração? Como é que eu vendo um notebook gamer para essa geração? 95% do que a gente vende notebook gamer hoje é online, eu não ponho em loja. Por quê? Porque essa geração ela não olha a CPU, ela olha o influenciador e disse o que sobre o meu produto. E ela nem vai na loja. Ela nem vai na loja. Ela fala assim, eu vou ver a loja, mas eu confio mais no líder, no cara que joga, no cara que tem experiência. Enfim, e ela vai, olha tudo isso aí, faz uma pesquisa online e toma a decisão de quem ela vai comprar. Agora, você está falando de pesquisa do consumidor, né? A pesquisa de uma empresa como a sua deve ser uma pesquisa muito rigorosa, é uma pesquisa que eu acho muito interessante de empresas assim, que é uma pesquisa sobre o comportamento de uma sociedade, né? Porque assim, vocês primeiro têm que entender o comportamento da sociedade, tendências, né? Coisas que as pessoas talvez nem imaginam aí que vão buscar. Como é que é o processo aí de pesquisa e de desenvolvimento de produtos mesmo? A gente usa muito institutos, né? Mundialmente, consultorias, né? A gente tem muita informação, muitos dados, né? do perfil das empresas que compram, especialmente talvez na área de smartphones, que você consegue coletar uma série de dados. Mas, por exemplo, a gente acabou de receber um estudo que a gente encomendou para um instituto de pesquisa, chama CIO Playbook, para ver justamente essa questão de inteligência artificial no mundo corporativo, né? Como é que os líderes de empresa enxergam esse momento. E é surpreendente, você vê que 97% dos entrevistados já estão pensando, já implementaram alguma coisa relativa na sua empresa em termos de inteligência artificial. 97%? Isso 97%. É mundo ou Brasil? Não, Latinoamérica, América Latina. E 53% dizem que eles esperam ter um ganho de produtividade e eficiência em função dessas novas ferramentas. E praticamente, se você olhar, há aproximadamente 240 milhões de dólares de investimento. Esse é um dado muito rico, porque você já sabe para onde está indo. Algum tempo atrás, você olhava, todo mundo dizia, não, eu vou levar toda a minha operação para a nuvem, né? Essa era a preocupação. Segurança, nuvem, redução de custo. Hoje o CIO, ele está olhando muito como é que eu vou trazer para dentro. E não é mais só o CIO, é o cara de compras, o cara de marketing, o head, o CEO, todos eles. Isso aqui é uma estratégia de negócios, né? Não é mais uma ferramenta, é uma estratégia de negócios. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir competir. Agora, se eu pegar, por exemplo, o setor de saúde que você falou, varejo, setor financeiro, bancos e startups, quem mais está sabendo usar e lidar com a inteligência artificial? Quem está mais avançado? Olha, eu acho que eu diria setor financeiro está muito avançado. O setor de venda online também, né? Essa coisa da pesquisa do consumidor, varejo online. Se bem que tem muita varejista que não está sabendo lidar ainda, né? Está atrasada. Pode ser, mas se você olhar as ferramentas que existem e tudo, o pessoal realmente está sendo muito mais efetivo. Na saúde, a gente acaba não vendo, mas tem muita coisa, parte de exames, análise de exames, está avançando muito, especialmente em alguns hospitais de ponta. Manufatura também. O agro está começando também, a gente vê algumas iniciativas. Acho que, de uma maneira geral, não tem um setor que não esteja sendo... Que não passa. Agora, você como grande líder, Ricardo, a gente está falando das grandes empresas, né? Gigantes empresas que usam a inteligência artificial, né? Que estão usando a inteligência. Agora, o pequeno e o médio empreendedor, vamos falar agora para a nossa audiência que é pequeno, médio empreendedor, como é que ele pode se beneficiar de uma inteligência artificial no seu negócio? Eu acho que cada vez mais você vai ter as ferramentas que já existem hoje, né? Poucas aplicações, mas estão disponíveis. O ChatGPT, alguns algoritmos que já estão disponíveis. E eu acho que isso aí é muito de boca em boca. As pessoas, o brasileiro é muito rápido, né? A gente fala em inglês early adopter, mas ele adota a tecnologia muito rápido, né? E ele consegue conversar. Basta ver assim, os números do Brasil de redes sociais e acesso à internet. Então, eu acho que rapidamente, por todos os contatos, não uma educação formal, porque alguém mostrou, você vai ver cada vez mais as pessoas usando essas ferramentas
para melhorar o seu negócio, né? Basta ver assim como é que você usa o WhatsApp hoje, saiu de um sistema de comunicação pessoal para comercial, né? Não tem um provedor, um profissional. No Brasil é muito Não tem um forte. provedor, seja uma manutenção da sua casa, de carro, que não use o WhatsApp para fazer uma... E aí você vai começar a ter ferramentas de WhatsApp com inteligência artificial que vão ajudar esse profissional nesse sentido. Ricardo, volto a repetir aí, são mais de 30 anos do setor de tecnologia. Você dá para afirmar isso, né? Que você é um apaixonado aí por tecnologia, por computador. O que mais te fascina nesse setor? É a evolução constante, a inovação, né? Todo ano a gente tem novidades, aplicação, mas eu diria de novo para você, enquanto a gente no passado estava vendo, olha, é uma máquina com capacidade de processamento mais rápida, né? Aumentou a frequência, capacidade de memória, a tela melhorou a imagem, a resolução, tudo isso a gente vinha acompanhando, mas o que eu estou achando fascinante é como a gente vai usar todo esse hardware agora para tudo isso que a gente está vendo de você ter o assistente pessoal e essa inteligência trabalhando por você, com você, no dia a dia. Isso é fascinante. Fascinante. Dá para ver que você brilha o olho mesmo quando você fala disso, né? É meu gêmeo digital. Você já tem o gêmeo digital? Bom, ele anda já comigo. Tem o computador, né? Que já faz tudo ali. Quando foi a primeira vez que você ouviu essas duas palavras, inteligência artificial? Há 40 anos atrás. 40 anos? Quando eu estava na faculdade, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, a gente já estava vendo algumas coisas que você podia fazer já naquela época. Mas era inteligência artificial. Era outro tipo de inteligência artificial, né? Era mais o sentido de você dar um comando e conseguir criar alguma coisa que o computador criava sozinho, né? Era uma imagem, mas era um texto. Então ele pensava um pouco, mas era uma coisa muito simples. Mas se chamava de inteligência artificial na época, porque não era simplesmente um código, um programa que você escrevia, que você já sabia qual ia ser a saída. Ele se reeducava, se reprogramava para te dar uma resposta. Então existe há muito tempo, na realidade, muito mais que 40 anos. E deve ser até engraçado, né? Você vê, por exemplo, o mundo falando de uma coisa, você está falando de 40 anos, quando você teve o primeiro contato aí, que você ouviu, né? E agora o mundo falando... O mundo descobriu, né? O mundo descobriu essa tecnologia. Mas é a mesma coisa que eu comentei de robótica, né? Trabalhei no meu começo de carreira com robô. E se você vê um robô hoje, um robô com 2 braços fazendo uma operação, não mudou muito, né? Do ponto de vista mecânico, servomecanismo, que você faz a montagem. Mas uma diferença fundamental, 30, 40 anos atrás, para o robô montar uma peça, por exemplo, num computador, ele tinha que seguir aquela coordenada, o gabarito tinha que estar perfeito para ele encaixar a peça. Hoje nós temos na nossa fábrica uma operação onde eu coloco o computador de qualquer jeito em cima de uma esteira, de qualquer jeito, eu dou a peça para ele de outro jeito, que não é igual à vez passada, e ele rapidamente se encontra, através de visão computacional, e coloca a peça no lugar certo e parafusa. E a gente tenta enganar ele, mas ele aprende rapidinho, ele monta. Então é isso, o robô continua sendo o mesmo, mas ele está com uma inteligência que ele não tinha 40 anos atrás. Muito bem. Ricardo, a gente falou muito, evidentemente, no primeiro bloco sobre inteligência artificial, sobre essa revolução que nós estamos... talvez no início, mas você inclusive me falou no primeiro bloco que não tem noção aí do que pode ser os próximos tempos aí com a inteligência artificial. Vamos vir para o Brasil. Como é que está o Brasil? Como nós estamos em relação à inteligência artificial, ao desenvolvimento de inteligências artificiais, a aplicação nas empresas? Nós estamos adiantados, nós estamos atrasados, nós estamos juntos com outros países? Eu acho que, como todas as tecnologias que a gente viu chegarem no Brasil, a gente está, obviamente, dependendo do que foi disponibilizado lá fora, a gente está sempre na vanguarda, eu diria assim, na adoção rápida disso, né? E o empresário brasileiro, ele é muito rápido para se adaptar, né? Acho que
A gente sabe que o Brasil, o mercado brasileiro para operar é um dos mais complexos do mundo, né? E o pessoal lá fora me pergunta como é que é. Eu falei, o Brasil tem esses desafios, né? Se você consegue operar aqui no Brasil com a complexidade tributária que a gente tem, segurança jurídica, todas essas coisas, você usa a tecnologia para te ajudar a combater, entre aspas, toda essa complexidade que você tem no Brasil. Então, acho que a gente está bem na vanguarda nesse sentido, adotando, acho que eu comentei no bloco anterior, essa pesquisa que a gente fez de praticamente 97% dos CIOs das empresas que a gente pesquisou estão usando ou vão usar alguma coisa relativa em termos de inteligência artificial. Então, nesse sentido. A outra coisa é a parte de inclusão, né? Essa inclusão social, que é muito importante também. Isso que é bom você falar disso, porque a inteligência artificial pode deixar a nossa sociedade mais produtiva. Eu sei que você acha que vai ser mais produtiva, porque no último bloco você falou muito da questão, né, de sermos mais produtivos. Mas seremos mais inclusivos? A sociedade, de certa forma, pode ser mais? Acho que pode e deve, né? Se você olhar, a gente tem alguns casos onde a gente viu isso sendo aplicado. A gente teve uma engenheira nossa de software em 2019, ela trouxe um problema ela usava a linguagem de Libras para se comunicar e ela trouxe a dificuldade que ela tinha para isso. Então, desde lá, a gente começou a trabalhar com o Instituto César no desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para interpretar os sinais de Libras, né, para poder traduzir. Isso é praticamente um chat que traduz online, rapidamente, os sinais. Agora, você pode imaginar que assim como a gente tem na língua falada vários sotaques que você ouvir, nos sinais também você tem tipos de gesticulação diferente, ponta dos dedos. São milhões de vídeos que a gente teve que treinar um modelo para ele poder interpretar uma pessoa usando sinais de Libras e poder traduzir isso ao mesmo tempo, rapidamente, em texto e voz, uma voz sintetizada. Tanto é que esse projeto que a gente começou a desenvolver aqui no Brasil, ele foi escolhido ano passado pela Lenovo para abrir o nosso evento, o maior evento que a gente tem de tecnologia, que chama Tech World, nos Estados Unidos. Ele abriu o evento com o nosso engenheiro de software, que é surdo, né, tem deficiência auditiva, ele falando com o nosso CEO e traduzindo ao mesmo tempo. Esse projeto nosso, que chama Projeto Libras, ele ganhou o prêmio de AI for Good das Nações Unidas, da ONU. Foi escolhido o melhor projeto nas 3 semanas atrás e está sendo reconhecido. Esse é um exemplo claro de como a gente pode usar a inteligência artificial para fazer inclusão social. Agora, você está falando, vocês têm um outro projeto com o IPT, né? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas para Preservar Línguas Indígenas. Exatamente. É outro projeto. É outro projeto, foi desenvolvido lá. Também existe um estudo da Unesco que a cada 2 semanas se perdem 2 ou 3 línguas indígenas no mundo, né? Nessa velocidade, praticamente 3.000 vão desaparecer. Então, a gente desenvolveu para os nossos computadores pessoais, a IdeaPad e o Yoga, que usam o sistema operacional Linux. A gente conseguiu, para esses computadores, incluir duas línguas do Brasil. Uma delas é o Nyangantu, que o indígena pode realmente digitar e ler todo o texto na sua língua nativa. Isso então, foi feito aqui junto com o IPT e é uma maneira de poder ajudar a sociedade e preservar os nossos valores culturais. Agora, a Lenovo, a sede é em Hong Kong. Não, a sede em Beijing. A gente tem várias sedes. Tem uma sede em Beijing, outra na Carolina do Norte, de PCs, outra em Chicago. Não é em Hong Kong? Não é Hong Kong, não. É Beijing. Agora, como é que é o contato que você tem, que eu imagino você como presidente aqui da operação, com a turma lá, né, os chineses, os seus chefes e tal? Como é que é o contato com eles? Porque as culturas são muito diferentes. São muito diferentes, né? E tem cada vez mais empresas asiáticas vindo para o Brasil. Cada vez mais, Mas assim, a Lenovo tem uma particularidade, como eu falo, é uma empresa genuinamente global. Então, toda a liderança é sempre local, né, nos países onde ela opera. E mesmo a nível de vice-presidente sênior, enfim, cargos de C-level, não são todos nativos da China. Por essa globalização e por causa das aquisições que a gente fez ao redor do mundo. Então, se você olhar, praticamente eu não tenho nenhum funcionário meu hoje que seja da China aqui trabalhando conosco. Obviamente que às vezes quando a gente tem algum projeto especial, eles vêm para trabalhar, mas a gente não tem uma estratégia de colocar pessoas
da China em vários países acompanhando o trabalho que é feito. Agora, é muito diferente a cultura, né, Ricardo? A cultura é muito diferente. É uma cultura de execução rápida, né? Assim que eu digo, planejamento, mas execução muito rápida, não olha muito para trás, ou seja, se erramos, vamos olhar para frente, corrigir, fazer melhor e não ficar procurando porque errou, quem errou, enfim, é uma coisa bem diferente do que a gente conhece. E como é que eles veem o Brasil e os brasileiros? E a operação brasileira, né? Como é que... Eles vêm sempre com muita oportunidade, difícil, né? Uma operação difícil de fazer, muita confiança, né? Acho que a relação dos países é muito boa nesse sentido. Então, assim, é uma relação de investimento, de acreditar, de desenvolver mercado. Todo produto novo que a gente lança, dependendo do modelo, a gente acaba trazendo rapidamente para cá. Então, tudo que está sendo lançado na China e em outros lugares, a gente traz para o Brasil. Tem algum produto que é específico para o Brasil? Ou vocês pegam as ideias da sede, né, da China, e vão adaptando e vão trazendo para o Brasil? A gente pega, normalmente, o plano de produtos, a gente trabalha junto para influenciar um pouco, mas basicamente a gente se beneficia de um desenvolvimento global dos produtos, né, porque é um desenvolvimento para vários países. Você faz as adaptações de teclado, línguas, né, toda a parte de ABNT, a parte de metro, cabos e tudo, e acaba trazendo para o Brasil. A gente fabrica mais de 95% do que a gente comercializa no Brasil, é fabricado aqui no Brasil. É fabricado aqui numa fábrica de São Paulo, né? Exatamente, tudo aqui no Brasil. Eu quero voltar a falar aí do seu papel como líder dessa empresa, né, grande. O que você mais valoriza hoje num profissional? Bom, profissional novo ou que esteja na empresa... Primeira coisa é a combatividade, né? É um mercado extremamente competitivo, então se você não tiver no dia a dia ali querendo disputar, ganhar participação de mercado, você fica para trás rapidamente. Trabalho em equipe, obviamente, hoje em dia, se você não tiver uma pessoa que se adapta bem ao time, sabe trabalhar em equipe, essa pessoa não consegue progredir na empresa, né? Humildade, acho que é muito importante, ou seja, conhecimento, segurança no que faz, mas humildade para poder realmente progredir na empresa, né? Isso para mim é importante, tanto uma pessoa que trabalha hoje, uma pessoa que está vindo de fora. Agora você está falando de competitividade, né? De um mercado muito competitivo e que é, de fato, muito competitivo. Como é que é se manter relevante durante tantos anos como vocês, num mercado que muda o tempo todo, que é competitivo, que traz novidade o tempo todo? Não é fácil isso. Não é fácil, é um mercado de margens muito apertadas, muito baixas. Então, assim, a tua eficiência operacional tem que sempre estar presente, você tem que sempre buscar novas maneiras de melhorar a tua eficiência, tanto na cadeia produtiva como na maneira como você vai para o mercado, né, que a gente chama do go-to-market. Tudo que a gente fala, novas ferramentas, inteligência artificial, machine learning, usar dentro de casa, né? Não adianta você oferecer para o teu cliente e não mostrar como você usa isso dentro de casa. Então, você tem que ser o primeiro a adotar essas tecnologias, usar dentro de casa para melhorar a tua produtividade, né? Então, assim, é um mercado extremamente competitivo que a gente tem que estar sempre buscando inovação, né? Aquilo que eu comentei no começo, né? Olhar nos detalhes dos custos, os detalhes dos números, que é muito importante. Agora, você falou inovação, né? O que é inovação para você? Inovação é pensar, e não necessariamente é uma nova ideia, um novo produto. É sempre pensar como eu posso fazer melhor ou de uma maneira diferente aquilo. Fazer experimentação, né? Experimentos rápidos, não necessariamente fazer um grande projeto, mas deixa eu testar essa ideia, deixa eu fazer. Isso para mim é inovação. E tem um jeito de a gente se tornar mais inovador? Uma leitura, assistir a algo, falar com as pessoas para saber o que as pessoas estão necessitando no tempo. Acho que tem uma maneira de ser mais inovador? Acho que a teoria sempre ajuda, né? Olhar, fazer benchmark, comparar com os outros, mas acho que acima de tudo é praticar. Você praticar, você ter isso, eu preciso inovar, eu preciso pensar diferente. Eu preciso acordar e dizer assim, como é que eu vou fazer esse projeto de uma maneira diferente do que eu fiz ano passado, ou mesmo da semana passada, se questionar, né? Ô, Ricardo, além das empresas aí que eu já citei ao longo do programa, que o Ricardo passou nesses mais de 30 anos
de carreira. Não é nada pessoal, tá? Que eu fico falando dos 30 anos, mas é para mostrar a experiência, o estofo profissional que você tem. Você trabalhou também em startups. Qual que foi a ideia mais extraordinária que você presenciou nesses últimos tempos, Ricardo? Bom, não sei se eu te contei, mas eu tive minha empresa, né? Ah, você teve? Eu abri minha empresa, eu criei uma empresa. Na realidade, na época não falavam que era startup, isso foi na década de 2000, né? Mas não chamavam de startup. Era uma empresa que eu criei. Na realidade, na época eu tive uma ideia, eu tinha desenvolvido um projeto que era basicamente, na época, você tinha as TVs de LCD, de plasma ainda, e não é o que a gente vê hoje, que qualquer TV que você comprar já vem com, né, capacidade de ligar na internet, você comandar. E era mais ou menos o que você talvez veja hoje, era um produto que é o Apple TV, era uma Apple TV que não existia na época. E era um dispositivo que te conectava uma televisão através de um sistema operacional Linux, você podia navegar. Então, se você imagina que você é uma pessoa mais idosa na época e não tinha noção do que é a internet, como navegar, e nós estamos falando aí 2008, por aí, você poder navegar através desse produto da tua TV que você já tem e poder, por exemplo, apertar um ícone, né? Hoje em dia a gente fala fácil apertar um ícone, disparar um aplicativo e poder fazer uma consulta de viagem e tudo. Então foi um produto que a gente desenvolveu, lançou no mercado, né? E eu tive a experiência de ver como é que é criar uma empresa, né? Ir para o mercado, vender a ideia e um produto inovador. E é fácil, difícil montar a empresa e ir para o mercado? Muito difícil. O que é mais difícil, Ricardo, na hora de montar uma empresa e fazer? Eu acho que é você montar a tua equipe, né? Você olhar a parte financeira da empresa, como é que você vai fazer. Eu falo sempre pro pessoal, né? Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tem que ter tido uma experiência, uma startup, uma empresa própria para valorizar o que é uma empresa e a empresa que ele trabalha. É mesmo? Para conhecer a estrutura aqui. Não, mas agora eu quero que você responda. Qual que foi a ideia mais extraordinária aí que você presenciou, você viveu, presenciou mesmo nos últimos tempos? Olha, são várias. A gente está trabalhando com algumas startups, a gente tem um fundo de investimento, né? A gente chama FIP, onde a gente aporta dinheiros, recursos e tem muitas ideias que vêm. Mas acho que a ideia, assim, do que eu tenho visto por aí, é tudo que for relativo à IoT, Internet das Coisas, é onde eu tenho visto mais ideias criativas, né? Então, tudo que é como você conseguir medir remotamente um aparelho, gerenciar esse aparelho remotamente, são ideias simples, mas muito produtivas nesse sentido. E como é que anda esse setor aí de startups? Porque aqui no Brasil, em 2020, 2021, a gente via startup recebendo aporte, que você até via determinados negócios aí que você falava, nem vale tudo isso, porque eram muitas centenas de milhões ali sendo investidos. Aí tivemos uma quebra de um banco na Califórnia, né? Silicon Valley. Como é que hoje está esse setor de startups? Eu diria assim, que deu uma esfriada, vamos dizer assim, né? Mas pelo que eu vejo hoje, justamente voltando no tema de inteligência artificial, você vai ver muito mais startups aparecendo em função dessa nova tecnologia. Eu acho que qualquer startup hoje que você conversa com as pessoas, elas estão pensando em alguma coisa relativa à inteligência artificial. Você se define como, eu posso te chamar de um profissional de TI, né? Você é um engenheiro. Qual que é a especialidade da engenharia? Engenharia eletrônica. Engenharia eletrônica, mas você é profissional de TI, né? O que é esse profissional de TI que hoje não, já há algum tempo é tão falado no mundo? Eu acho que é um profissional em constante evolução, né? Que ele tem que aprender novas tecnologias. A base de conhecimento existe ali, mas é um profissional que ele pode estar hoje trabalhando tanto numa solução de nuvem, ajudando num projeto de machine learning, ou seja, é um profissional bastante heterogêneo que consegue trabalhar em várias plataformas e tem que ser assim, né? Ele é um profissional que trabalha em banco, que trabalha numa indústria, enfim, que trabalha numa startup, mas é um profissional que tem que ter uma atualização constante de tecnologias. E é o que o mercado está mais precisando. Exatamente. Né? O que explica essa falta, esse gap tão grande aí no mundo, Brasil, de novo, vou insistir nesse tema aí, de faltar tanta gente aí qualificada nessa área? Eu acho que a gente tem um problema que os Estados Unidos têm, que inclusive a gente tem a Fundação Lenovo,
o foco dela é muito justamente no que a gente chama de STEM, né? Ciências, tecnologia, engenharia, matemática. Agora colocaram o A de artes também. Mas esses campos de conhecimento, você vê cada vez menos pessoas, e acontece nos Estados Unidos, se interessando por esses campos técnicos, né? As pessoas vão muito para administração, direito, finanças, e cada vez menos você tem gente menos interessada na parte técnica. Seja por vocação, seja pelo esforço, talvez, pela dificuldade de quanto tempo você tem que investir. E acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é incentivar a educação, de novo, na educação básica, no ensino médio, a criar despertar essa curiosidade e esse gosto pela área técnica. Então, se você não fizer isso, você não vai conseguir preencher essas lacunas. As pessoas vão para outras carreiras que faltam. Ô, Ricardo, você imaginava, quando criança, adolescente, que você estaria nessa posição, trabalhando com tecnologia? Você sempre foi apaixonado? Eu sempre fui apaixonado, mas é interessante, porque até por uma questão de família, meu pai foi engenheiro mecânico, foi também de multinacional, eu sempre gostei muito de engenharia mecânica, né? Eu falei, putz, eu gostava de carro, gostava de desmontar, gostava de montar, consertar coisas e tal. Mas eu lembro direitinho que quando estava para tomar decisão, eu falei, bom, vou fazer engenharia mecânica, vou mexer com autopeças, com carros. Eu lembro de ver uma revista americana falando do circuito integrado. Na época não era um dos primeiros, mas falava muito do futuro do que ia ser eletrônica. E aquilo mudou minha cabeça. É mesmo? Senão eu estaria aqui hoje falando de carro com você. como presidente de uma montadora, imagino. Talvez uma montadora. Mas assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, isso aqui é o futuro, é por aí que vai. Talvez eu goste mais disso, mas a gente não sempre tem que fazer o que gosta. Mas é engraçado, a sua trajetória sempre foi pautada em tecnologia. Desenvolvimento. Sempre trabalhei em engenharia, produto, desenvolvimento. Você se considera um nerd? Não necessariamente. Não porque sou nerd. Você sabe que nerd, em geral, no passado, geek, né? É muito identificado com tecnologia, né? Você não é aquele... Não, eu sou mais equilibrado. Você é equilibrado até porque você é um executivo, né? Se eu fosse muito nerd, eu não ia conseguir ser executivo. Mas tem executivo nerd, sim. Foi muito difícil essa transição do profissional que estava ali na área de tecnologia e virar presidente, gerir uma empresa do porte das empresas que você geriu? Eu acho que o caminho natural nas empresas de executivo é vir sempre pela área de vendas, né? Normalmente várias empresas que eu trabalhei, sempre as pessoas que lideraram as empresas, com raras exceções, vieram de toda uma carreira de vendas. Precisam ser bons vendedores? Precisa conhecer o mercado, ser bom vendedor e tal. Meu caso foi um pouco diferente. Eu já vinha muito da área técnica, fui presidente de uma empresa que vendia, mas vendia serviços, talvez não uma marca e um produto. Então foi minha primeira experiência. Mas assim, mesmo você sendo um gestor com mais um background mais técnico, quando você tem uma equipe muito boa, como eu tenho a felicidade de ter, você, na realidade, tem que ser um gestor de pessoas, né, e que conhecem muito bem o que fazem e tocar esse time. Então, não necessariamente você tem que ser o expert em vendas, conhecimento de marketing e marca, né? Então, por isso que eu vejo que a gente consegue navegar bem. Ô, Ricardo, vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados que passam por essa cadeira aqui no Show Business. Quem são as suas referências na vida, no mundo dos negócios? Bom, no mundo dos negócios, começar ao contrário, obviamente, o nosso CEO, né, o Yang Qin Yang, o YY, que a gente chama. Como é que é o nome dele? O Yang Qin Yang. Muito bem. A gente chama não vou nem arriscar falar, viu? Não vou nem eu consigo. Tá? Pela história dele, né, ele ter praticamente entrado na empresa, fundado e transformado a empresa no que ela é hoje, né? Na China e pela estratégia dele de aquisição de uma multinacional, é um case, né? Assim, uma pessoa que você conversa com ele, uma pessoa com uma cabeça global, ou seja, apesar da cultura muito forte chinesa, ele pensa com uma cabeça global, e um exemplo de determinação, né? De como é que uma empresa dessas pode, de repente, tomar o mercado e ser líder, né? O Jeff Bezos da Amazon, por um motivo muito simples, né, que eu acho que é muito importante, o foco no cliente, né? Se você conversar com muitas pessoas da Amazon, você já deve ter conversado, sim, a primeira coisa que aparece é o cliente. Tudo começa no cliente e vai para trás, né? É uma coisa que é uma cultura, né? É fácil falar, difícil de fazer.
Então, essa coisa do foco no cliente, tudo ao redor do cliente, eu acho que eu tenho muita admiração pelo que ele conseguiu fazer em função disso. Olhando para o Brasil, uma pessoa, até por causa que trabalhei no grupo, eu li a biografia dele, não tive a oportunidade de conviver, Olavo Setúbal, pelo que ele fez, né? Um banco que começou digital lá atrás, né? Se você olhar um pouco a história, né, do banco, ele foi um dos primeiros bancos a usar tecnologia, e por isso que foi criada a Itautec na época, 30 e poucos anos atrás, e um visionário, porque ao mesmo tempo que era um engenheiro que gostava muito da engenharia e criou empresas de tecnologia, ao mesmo tempo ele conseguiu criar um banquinho, que eu diria que é o Banco Itaú. Então, eu tenho muita admiração por isso. E inteligência artificial, só para fechar, quem não levar a sério a inteligência artificial, o que vai acontecer? Vai ficar para trás? Vai ficar para trás ou vai desaparecer? Vai desaparecer? Eu acho que sim. Porque você está falando em produtividade, inovação, você está falando em novas maneiras de interagir com o público, com o teu cliente, em dar a experiência. Então, eu acho que se você não tiver, obviamente, como você usar, você vai, talvez, mas você vai perder participação de mercado, você vai perder lucratividade. Eu acho que é por isso que a gente vê tantos CIOs hoje tão preocupados, CEOs preocupados em entender como é que eles vão aplicar essa tecnologia. Bom, quem está falando isso é Ricardo Bloch, presidente da Lenovo. Quero agradecer a sua presença aqui no estúdio. Foi um grande prazer, um grande papo aí sobre muitos assuntos, mas o tema central, evidentemente, foi inteligência artificial. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, e o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. Realização Jovem Pan News.